Aqui não, entendeu? Você tem que vir para cá. Amém. Abram suas Bíblias em Jó. Jó 1. Ontem eu não estava bem. Estava tão ruim, tão ruizinha. Aí eu deitada, uma dor de cabeça, o corpo doendo. Eu falei, Antônio, não vai dar para amanhã. Eu vou mandar uma mensagem para o apóstolo. Ele, oxe, não. Amanhã você vai estar boa, ó, você vai estar fortalecida. Nem acho que amanhã tem o dia inteiro ainda. Não, minha filha, amanhã você vai estar boa. Aí eu, amém. Louvar a Deus pela sua vida. Viu, meu marido, que vai, ó. Vamos junto, me impulsionando. Te amo, viu? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos lá, Jó 1. Glória a Deus, estou melhor. Eu estava preocupada porque tinha presídio de manhã. Eu falei, meu Deus, eu não posso ficar assim, eu tenho que me levantar. Me ajuda, me ergue, porque amanhã tem presídio, tem culto, Senhor, eu quero estar boa. E glória a Deus, eu estou aqui. Jó 1, a partir do versículo 1, que diz assim. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó Delbade teme a Deus? Acaso não o cercastes, concebe a ele, a sua casa, a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, pois, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em seu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Santo Deus e amado Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Me coloco aqui, meu Pai, na total dependência do Senhor, Deus. Que eu suma, que eu desapareça, que o Senhor ache graça sobre a minha vida, meu Deus. Que possamos ser ministrados nessa noite pelo teu Espírito Santo, Pai. Fica conosco, Senhor, e nos conduz a cada momento. Que cada um aqui, Deus, possa receber da tua porção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A história de Jó, ela é bem conhecida. Jó, ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ele era o homem mais rico do Oriente. A gente vê aqui Jó em uma situação boa, né? Rico, próspero, temia ao Senhor, era obediente ao Senhor. E nessa situação boa, Jó adorava ao Senhor.
como é que a gente sabe que ele adorava o Senhor? Ele se preocupava com a sua família, com os seus filhos. Ele oferecia banquetes. Banquetes na Bíblia eram celebrações, momentos de celebrações, de comunhão, de comemorar a provisão do Senhor. Abraão fez um banquete quando Isaac desmamou. Então a Bíblia relata alguns banquetes. E Jó fazia esses banquetes também. E após esses banquetes, Jó ele sacrificava pelos seus filhos. Ainda que eles não tivessem pecado fisicamente, né? Que ele tivesse visto, Jó já estava na frente, ele já ia adiante. E ele não sacrificava um animal para todos os filhos, era um animal por filho. Então ele tinha 10 filhos, eram 10 animais que ele sacrificava, era um para cada filho. E por aqui a gente vê que Jó era um sacerdote de excelência. Você que é homem, você que é sacerdote, você tem que estar diante da sua família. Você tem que estar zelando, preservando. E era isso que Jó fazia. Ele protegia os filhos dele. Ainda que eles não tivessem pecado, Jó já estava diante, sacrificando. Se porventura eles fizeram ou não, aquele sacrifício já gerava uma proteção para os filhos de Jó. Então você vê o cuidado que ele tinha com a família e o zelo que Jó tinha com o seu relacionamento com Deus. Ele levava o seu relacionamento com Deus a sério. Não era de qualquer forma. Ele respeitava o Senhor. E ele preservava esse relacionamento. Ele não queria que rompesse, que se quebrasse. Então a gente vê Jó adorando no momento da abundância. Só que houve um concílio, uma reunião, digamos assim. E quem estava no meio dessa reunião? Os filhos de Deus, que provavelmente eram os anjos, que estavam indo prestar contas ao Senhor. E Satanás estava ali no meio também. E eu fiquei me questionando, Senhor, como é que Satanás estava no meio dos anjos que foram prestar contas ao Senhor? E aqui nós temos duas possibilidades. A primeira é que o próprio Deus permitiu que Satanás tivesse acesso ao céu, mas de forma limitada. Só naquele momento ali, o próprio Deus permitiu que Satanás fosse lá, mas ele não tinha acesso contínuo, direto. A presença de Satanás, ela não altera quem Deus é. Ainda que ele seja sujo, imundo, a presença dele não vai alterar o que Deus é, a soberania e o poder de Deus. Então, tem essa suposição, mas eu acredito que, sendo o nosso Deus onisciente, onipresente, essa reunião pode ter ocorrido em outro lugar. Sabemos que não foi na terra, porque o Senhor pergunta a Satanás, de onde vieste? Ele fala, de rodear a terra. Então, não foi na terra. E Isaías 6:1, ele fala o quê? Vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Então, se Isaías teve essa visão da onde ele estava, que foi na terra, então provavelmente essa reunião foi em qualquer outro lugar. Pode não ter sido no céu, mas em qualquer outro lugar que eu desconheço, tá? Mas Satanás estava ali também para prestar contas ao Senhor. E ali se inicia um diálogo que o próprio Deus, ele começa. Vem da onde? Ele de rodear a terra. Vistes o meu servo Jó? É o Senhor quem pergunta a Satanás. Ele fala, vistes o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra como ele. Jó, ele chamava não só a atenção do Senhor, mas também a atenção de Satanás. E aqui já nos testifica que a Bíblia, ela está toda ligadinha, gente, está toda interligada. Lá em Gênesis 1 diz o quê? Logo que a gente abre o livro, o primeiro capítulo de um livro, ele é decisivo. Você já supôs, aqui é o vilão, aqui quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo.
pelos primeiros capítulos você vai saber se o livro é bom ou ruim, você vai se interessar por ler ou não. E no primeiro capítulo da Bíblia, lá em Gênesis, diz o quê? E viu Deus, e disse Deus. Então, Deus vê, Deus fala, o Senhor, Ele te contempla, o Senhor, Ele te observa. Tudo que você faz ou deixa de fazer, o Senhor está observando. Então, Jó, ele chamava a atenção de Deus devido à sua seriedade, à sua obediência e como ele levava o relacionamento dele com o Senhor. Agradava, subia como aroma agradável ao ponto do próprio Deus dizer que não havia ninguém na terra como Jó. Olha que privilégio. Será que Jó adorava pouco ao Senhor? Ao ponto do próprio Deus reconhecer que Jó adorava? Sim, a respeito disso, o nosso tema é: a minha adoração não depende da situação. Amém. Então a adoração de Jó subia como aroma agradável ao Senhor. E o Senhor se agradava de Jó. E Satanás, em mais uma tentativa de afrontar o Senhor. Porque Satanás, ele não descansa, ele não para. Ele querendo afrontar o Senhor e falar o quê? Também. O Senhor cercou ele, tudo que ele tem, os bens, a casa, a família. Você está cercado, você está blindado, você está protegido pela potente mão do Senhor. E aí ele falou: você blindou tudo lá? Que o Senhor, ele seja adorado e engrandecido por você. Tudo que ele quer desfazer é essa adoração que você tem pelo Senhor. E o Senhor permitiu que Jó tocasse em tudo que ele tinha. O poder que o Senhor dá a Satanás é limitado. Você vê que ele pede para o Senhor para tocar nas coisas de Jó, nos bens de Jó. E o Senhor autoriza, o Senhor permite. E esse pedido não ocorreu apenas uma vez, não, tá? Em Jó 2, quando chegar em casa você vai ler, ele faz de novo esse pedido. Primeiro ele pede para tocar nos bens. E, gente, de maneira repentina, eu fico imaginando Jó. Porque a gente, quando recebe uma notícia ruim, a gente já fica, né? Imagine Jó, que foi uma tempestade de notícias ruins. Só sobrou eu para contar a história. Seus filhos morreram, só sobrou eu para contar a história. Seus pertences, tudo de Jó. Foi assim, ó, acabou. E o que é que Jó fez? Ele adorou. Ele ajoelhou e falou: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E isso aí deve ter matado Satanás. Porque ele queria o quê? Que Jó blasfemasse, que Jó falasse contra o Senhor, mas Jó adorou. E ele, não satisfeito com isso, só com esse pedido, ele foi lá de novo no concílio e falou pele por pele. Agora toca nos ossos e na carne para ver se ele não vai deixar de te adorar, se ele não vai blasfemar na tua cara. E o Senhor permitiu, mas disse: a vida dele não. Você vai tocar na pele, mas a vida dele você não pode tirar. Porque só o Senhor é autor e consumador da vida. E o corpo de Jó se encheu de ferida. Era cheio de ferida. Imagine, quando a gente tem uma coisinha só, já incomoda. Imagine o corpo inteiro tomado por feridas. Foi o que aconteceu com Jó. E no decorrer do livro de Jó,
você pode ler depois, você vai observar que Jó, ele não atribui culpa a ninguém. Ele não atribui culpa aos servos, a Satanás, a ninguém. Ele declara que tudo de bom e de ruim que acontece na vida dele provém do Senhor. Então ele não culpa, foi meu, isso aconteceu comigo porque você não trabalhou direito. Não. Jó, ele não faz isso. Jó, ele não culpa ninguém pelas coisas que ele estava vivendo. E Jó, em momento algum, ele se diz ser perfeito. A gente não vê Jó falando que ele era perfeito. E o que ele pede, o que ele questiona ao Senhor? Bota aí Jó 13, 23, por favor. Jó 13, 23. Aqui. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Jó, ele pede para que o Senhor mostrasse a ele o que ele tinha feito de errado. Qual foi o pecado que ele tinha cometido, para que a ira do Senhor tivesse agora sobre a vida dele. E Jó, ele tinha 3 amigos. Inicialmente, esses 3 amigos, quando vão lá consolar Jó, eles viram que a situação era tão grave, tão triste, que eles não conseguiam sequer liberar uma palavra. Eles rasgaram o manto, ficaram 7 dias sentados com Jó, chorando, não conseguiam falar uma só palavra. Sabe aquela situação que você não sabe nem o que dizer? Você quer tentar consolar uma pessoa, mas eu não sei nem o que te dizer. Vou só ficar aqui do seu lado. Foi o que os amigos de Jó fizeram com ele. Só que esses mesmos amigos, depois eles começaram a dizer que Jó estava passando por aquilo porque ele tinha pecado. E nós sabemos que no caso de Jó não era pecado. Eles começaram a dizer: confessa logo esse pecado, que o Senhor vai ter misericórdia de você. Fala logo o que você fez. O caso de Jó não foi pecado, tá? Nós sabemos que existem sim consequências nas nossas vidas quando a gente comete pecado, erro e engano. Lá em Salmos 32, do 3 ao 5, que diz assim: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos. Quando eu guardei silêncio, peraí, deixa eu ler na minha aqui. Quando eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão. Então, se você tem pecado em oculto, confesse. O presbítero André veio aqui pedir perdão. E às vezes as pessoas não entendem para que isso. Qual a necessidade de subir no altar para pedir perdão? Pecado em oculto gera legalidade para Satanás atuar na sua vida. Você acha mais vergonhoso você subir no altar, pedir perdão, ou um escândalo terrível com o seu nome? Porque você cometeu um pecado, porque você denegriu a imagem do Senhor. Você acha que é mais vergonhoso isso? Ou você subir no altar e pedir perdão perante ao Senhor e perante a igreja? O que é mais vergonhoso? De verdade, para aqueles que não entendem o porquê de subir no altar e pedir perdão. Só que Jó não tinha cometido pecado nenhum. Na verdade, o Senhor queria fazer algo diferente na vida de Jó. Jó, ele não precisava saber por que aquelas coisas estavam acontecendo com ele. Ele só precisava saber quem é que estava no controle. Coisas ruins acontecem também para quem é servo de Deus. Não ache você que por você estar na presença do Senhor, você está ileso de ter coisas ruins. Porque não está. A gente que é servo, a gente também passa por coisas ruins. E o caso de Jó não foi pecado, não foi nada. Mas acontece com qualquer um, ninguém está ileso de passar por coisas ruins. Agora, se você está na presença do Senhor, você se questiona, né? Por que você está passando? Quando você não está, você sabe o porquê que você está passando as coisas ruins.
E se tem uma coisa que desestrutura a gente, é família. Se você pode estar aqui, você pode estar cheio de dívida, cheio de coisa para comprar, para pagar, tanta coisa para resolver, você não sabe, você precisa de 10 mil para amanhã, e você precisa de um milagre do Senhor para cair do céu. Você fala, meu Deus, eu podia achar na rua aqui, agora 5 mil seria tão bom. Coisa simples, só 5 mil, Senhor. Eu achei aqui, opa, oh glória. Né? Às vezes a gente quer isso. Mas se você tem um problema na sua família, você não está bem. Porque primeiro, sua base sólida é o Senhor. E segundo, é a sua família. E quando a gente está dentro da igreja, tem vida com Deus, tem busca, tem comunhão, mas o filho não quer servir na casa do Senhor. O marido está todo errado, o marido não quer servir na casa do Senhor. Como é que faz? E às vezes os irmãos, né, alguns irmãos falam assim, você viu fulana? A minha filha aí tem, viu? Se ela está passando por isso, eu estou falando de que tem vida com Deus. Tá? Você que pecou e está colhendo suas consequências, segure seu rojão, porque é isso mesmo que tem para você. Mas para quem tem vida com Deus, não. A gente se questiona. Jó fez o quê? Senhor, me mostra o meu pecado. O que eu estou fazendo de errado? Me mostra o que foi que eu fiz. Eu quero saber, eu quero que o Senhor me mostre. Para eu estar colhendo essa ira, eu quero saber. E a gente também faz isso. Meu Deus, foi o que eu fiz? Eu deixei de dizimar? É o quê? Foi o que eu fiz, Senhor? Eu tenho que aprender o que com isso? Porque a gente quer sair logo daquela situação. A gente não quer ficar vivendo coisa ruim. Ninguém gosta de viver coisa ruim. E a gente quer que Deus mostre logo. Eu tenho que aprender o quê? Eu tenho que fazer o quê, Pai? Me ensina aí, me mostra aí. E às vezes a amargura, a tristeza, ela te paralisa. Você está ali orando, está jejuando, sobe monte, desce monte, faz tudo. E as coisas não mudam, não resolvem. Aí chega uma hora que você não consegue mais adorar. Aí você tem até alguém, né, que vamos menina, vamos para o monte. Vamos lá na igreja, você vai assistir uma palavra, ver uma palavra, você vai ser renovado, vai ser sustentado, vamos. Sempre tem esse, mas chega uma hora que não dá. Que você pensa assim, poxa, nada disso adianta, já fiz tanto e nada resolve. E aí você chegou no ponto que Satanás quer. Porque tudo que ele quer é roubar a sua adoração, te roubar do Senhor. E quando você pensa que nada resolve, que nada adianta, orar não resolve, jejuar não resolve, subir monte não resolve, pronto. É o prato cheio para Satanás começar a atuar na sua vida. Nós estamos vivendo um tempo terrível em que as pessoas estão adoecendo de forma silenciosa. Está aqui na igreja, está sorrindo, está brincando, mas por dentro a amargura, a tristeza, o desânimo. E ela não fala para ninguém. Quantas pessoas você conhece ou você já ouviu falar? Se matou, se suicidou, menina teve isso, pronto, morreu. A pessoa desistiu. Ela simplesmente desistiu de viver, de crer nas promessas, no agir do Senhor. Satanás, ele não tem poder de tirar a sua vida, mas ele pode te induzir para isso. E quando você se afasta, quando você deixa de adorar o Senhor, fica mais fácil ainda dele agir na sua vida para que você mesmo cometa um ato desse. Ele não quer que você adore o Senhor em espírito e em verdade. Ele quer que você negue o Senhor. Ele quer que você fale mal de Deus, sabe? Que você diz assim, que Deus injusto é esse? Eu faço tudo certo, nada dá certo para mim, eu estou fazendo tudo certo, não estou pecando, não estou errando e as coisas ruins acontecem. Que Deus é esse? Ele não vê, não, eu estou no meu limite.
Não faça isso, irmão. Se você fazer em nome de Jesus, não faça mais. Adore ao Senhor. Pai, eu não estou entendendo nada, mas eu quero adorar. A gente tirou uma semana de férias, né? Eu e minha marido lindo, que eu estou assim bronzeada. E a todo momento eu adorava, eu agradecia ao Senhor. Sabe por quê? Eu não quero o Senhor comigo só no dia ruim, não. No dia que eu estiver feliz, no dia que eu estiver alegre, eu também quero o Senhor comigo. No dia que for difícil, que estiver doendo, eu quero o Senhor comigo. Eu quero o Senhor comigo a todo momento. Não é só quando as coisas estão difíceis, não. A gente tem que parar de achar que Deus é aquele que vai resolver problema, e não é só isso. O Senhor não está aqui para estar resolvendo os seus pepinos, não. Às vezes que você mesmo criou, que você mesmo causou. E aí você fala, agora eu vou buscar Deus, porque Deus tem que resolver isso aqui para mim. Uma coisa que você mesmo fez, que você mesmo gerou. E depois acha que Deus não resolve, né? Que Deus é esse? Injusto. Com a situação que você mesmo fez. Porque você pode ver as suas escolhas e as suas decisões que te levam para caminhos ruins. Se antes de tudo você tivesse apresentado ao Senhor, talvez você não estaria vivendo o que você vive hoje. E aí depois você quer reclamar, quer falar com o Senhor. Esse não foi o caso de Jó, tá? Jó, ele foi obediente, temente e adorou o Senhor em todo o tempo. No tempo bom, na fartura, Jó adorou. Quando ele perdeu tudo, Jó também adorou. E é isso que você tem que aprender a fazer na sua vida. Você tem que adorar em tempo, fora de tempo. A todo momento você tem que adorar o Senhor. E o livro de Jó são 42 capítulos. Pense aí. Logo no primeiro, Satanás já vem, e acaba com Jó. 42. São 42 capítulos. Pense aí. De sofrimento, de luta, de questionamentos. E às vezes você não aguenta nada. Às vezes você está vivendo uma coisa tão pequena. Ai, Deus, eu não aguento mais. O Senhor sabe do seu limite. O Senhor sabe até onde você suporta. Talvez esteja doendo, você diz que não está aguentando mais, mas o Senhor sabe até onde você aguenta. E Ele permite. Foi o caso de Jó. Jó fazia vários, Senhor, mostra para mim o que foi que eu fiz, onde foi que eu pequei. Nada. Jó lá cheio de pereba, sem dinheiro nenhum. E o Senhor ali só observando Jó. E Satanás também, bora. O dia torcendo assim, bora. Fala mal desse Deus. Sabe o que ele queria? Tá vendo aí a sua criação que não te adora? Só te adora porque o Senhor dá as coisas. Tá vendo? Tirou tudo do dele e continua te adorando. Era isso que o Senhor, que Satanás queria fazer com Jó. Sua criação que não te louva, que não te adora. E às vezes a gente dá esse gostinho para Satanás, sabia? Sinto lhe dizer, às vezes você dá esse gostinho para Satanás dizer assim, ó, sua criação que não te adora. Porque você reclama de tão pouco. Diante de tudo que o Senhor já fez por você. E você reclama, você murmura. Prato cheio para Satanás. Olha lá, tá vendo lá a sua serva? Olha lá o que ela tá fazendo, E você dando um ibope pro diabo. E entristecendo o coração do Senhor. Jó passou 42 capítulos de sofrimento. E apenas no 38, o Senhor se revelou para Jó. E quando ele se revela para Jó, ele começa a demonstrar a grandeza para Jó. Você tem noção da dimensão da terra? Você já viu a porta da morte? Você já viu isso? Você já viu aquilo? O Senhor começa a mostrar para Jó a grandeza, a soberania que o Senhor tinha. E Jó percebeu o quão pequeno e injusto ele estava sendo perante ao Senhor. Jó, pobre, cheio de pereba, quando o Senhor se apresenta, ele falou, meu Deus, me perdoe. Me perdoe porque eu estava questionando ao Senhor do meu erro, do meu pecado.
Eu me esqueci quem é o meu Deus. Eu esqueci o tamanho da grandeza do meu Senhor. Me perdoa, Senhor, por ter feito isso. E foi isso que Jó fez. O Senhor, Ele permitiu Jó passar por aquilo tudo. Sabe por quê? Porque Ele queria mostrar para Satanás que ainda existem os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E talvez você esteja passando por um vento tão forte. E se você murmurava, você não vai murmurar mais. Toda vez que vier a intenção de querer falar algo contra os seus, você vai dizer, não, Satanás, aqui não. Eu adoro ao meu Deus, independente da situação. Não venha não, cão, que eu não vou lhe dar esse gosto. E freia a boca, bota o louvor, faz outra coisa, adora, engrandece o nome do Senhor, mas não dá ibope para o diabo. Não dê esse gostinho para Satanás, não. Eu não sei como foi que você chegou aqui nessa noite. Não sei quais são suas lutas, seus problemas, suas dificuldades. Não sei se é financeiro, não sei se é familiar. Mas eu quero lhe dizer que depois dessa tempestade, desse vento forte, o Senhor vai se apresentar para você. E você vai fazer que nem Jó falou. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu te conheço porque eu te vi. O Senhor quer mudar o seu relacionamento com Ele. Então aprenda a adorá-lo, independente da situação. Se tá bom, eu vou adorar. Se tá ruim, eu vou adorar. Não interessa, eu vou adorar, porque Deus, Ele merece ser adorado. E não permita que Satanás te roube da presença do Senhor, com problemas, com angústias, com tristezas, que te sufocam. E chega uma hora que você falou, não dá mais. Não. Se hoje você chegou assim, que você receba o fôlego de vida do Espírito Santo. Que você seja renovado, fortalecido e não perca as suas esperanças. Fita os olhos no autor e consumador e adora. Se coloque de pé.